Oi, gente. Nesse vídeo aqui eu vou fazer a análise e alguns comentários sobre esse amplificador que é alimentado, né? Tem esses três transistores no modo emissor comum aqui e vou discutir aqui um pouco sobre o tipo de alimentação, como é que a gente interpreta, né, a entrada e a saída, como é que a gente descobre se essa alimentação é negativa e alguns comentários sobre as impedâncias, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando identificamos que um circuito é realimentado é saber qual é o tipo de realimentação, né? Quais são as grandezas que estão sendo realimentadas e se a realimentação é de fato negativa. É muito importante a gente analisar se a realimentação está sendo negativa, senão tudo que a gente está fazendo está sendo em vão, né? Se a realimentação não for, porque a teoria não vai se aplicar, tá? Vai ter realimentação positiva, né? Bom, então vamos lá. O que está acontecendo aqui, tá? Lembra como no vídeo passado eu mencionei que quando você tem resistores na realimentação, você tem que pensar na função do resistor. Um resistor, ele transforma corrente em tensão e transforma tensão em corrente, tá? Então, para a gente entender o tipo dessa realimentação, vale muito a pena a gente estar sempre com isso na cabeça, tá bom? Então, veja, a gente sabe e a gente está interessado, na verdade, numa tensão de saída aqui, para esse amplificador, né? A gente está interessado nessa tensão de saída. Só que essa tensão está muito bem desacoplada, né? Da realimentação. Mas a corrente que desce aqui pelo coletor, né? É aproximadamente a mesma corrente que desce pelo emissor. Então, vou desenhar essa seta aqui, por isso que eu peguei ela, né? Então, essa corrente aqui está relacionada com a saída de tensão, né? E ela pode ser interpretada como uma corrente de saída, tá? Então, esse IO aqui, que eu botei zero, é IO, tá? Então, essa corrente de saída, ela que está que está entrando nessa realimentação aqui, tá? E como é que a gente pode observar? Veja, eu vou botar em minúsculo, que esse parece um Ló, né? Pronto. Veja, essa corrente, lembre, resistor transforma tensão em corrente, corrente em tensão, tá? Então, imagine, primeiro, né, que não tem essa realimentação aqui. Essa corrente de saída, entre aspas, aqui ela vira uma tensão de emissor, né? Uma tensão de emissor em cima do resistor R5, tá? Então, de fato, é isso que acontece. Nesse ponto aqui, eu tenho aqui uma tensão, tá? Aqui eu tenho uma tensão. Só que essa tensão, né, se vocês lembrarem do vídeo anterior, quando eu tenho a situação de uma tensão no lado direito ou uma tensão num lado do resistor, né, e ele levando para algum outro ponto, essa tensão vira corrente, né? O resistor transforma tensão em corrente, corrente em tensão. Então, aqui, e eu vou pegar de novo essa setinha, temos uma corrente nesse qual sentido? Nesse sentido aqui, que daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o sentido, tá? Mas vamos imaginar que vai ter uma corrente. Ainda não sabe ainda qual é o sentido, mas é esse aqui, tá? Então, essa corrente aqui, ela vai entrar aqui, né? E vai se somar com qualquer corrente que esteja passando aqui, tá? E aí, bom, talvez isso possa ser analisado da forma aqui com as correntes. Mas como a entrada aqui está uma tensão, e eu tô vendo, né, que aqui é mais e aqui é menos, porque o transistor é assim, né? Ele amplifica a tensão VBE, então eu sei que o transistor vai amplificar a tensão na base. Eu sei que o transistor vai amplificar a tensão na base menos a tensão no emissor, tá? Então, observando isso, eu sei que essa corrente que vem aqui, né, podia ser indo para o outro lado também, né, isso que vai ser importante para a gente ver o tipo de realimentação, se é positivo ou negativo. A questão é que ela vai passar por esse resistor. E corrente, quando passa por resistor, vira tensão, tá? Então, vou ter tensão aqui.
Com isso, eu concluo que esse transistor, o primeiro transistor, né, vai amplificar a diferença de tensão, a diferença das tensões V1 e qualquer que seja a tensão que tiver aqui, né? E essa tensão, ela está relacionada com a realimentação. Ok. Então, o nosso tipo de amplificador não é de tensão para tensão. Ele, na verdade, para nossa análise, vai ser de tensão para corrente com realimentação série. Por quê? Porque se eu meço corrente, eu meço em série, porque o amperímetro você coloca em série, né? Agora, se eu somo tensões, também coloco em série, também assim, somando tensão de duas fontes, né? Então coloco elas em série também. Por isso que o tipo de realimentação é série, ok? Agora, o mais importante, por que a realimentação é negativa? Observe, para a realimentação ser negativa, tá? Já que eu estou fazendo isso que naturalmente faz uma diferença, né? Isso aqui já é um amplificador de diferença, né? Essa tensão aqui precisa ser positiva, né, em relação a essa. Então tem que ter essa tensão, tem que ter o mesmo sinal da tensão de entrada. Esse é o ponto. E vamos ver por que que ela tem, tá? Observe. Ahn, Nesse ponto aqui, quando eu coloco o sinal, né, ele tem aqui 1 mV, por exemplo, e esse 1 mV ele vai cair no divisor de tensão, né? Esse divisor de tensão aqui entre o REzinho e essa malha aqui, tá? Então eu vou ter um pequeno componente do sinal de entrada aqui nesse ponto, tá? Mas é muito pequeno, tá bom? Ao mesmo tempo, eu vou ter aqui, eu vou amplificar o sinal, né? Nesse coletor aqui. Então eu vou ter um ganho vezes o sinal de entrada negativo. Então eu vou botar assim, menos A1 vezes VI, tá? No coletor 2, né, veja que aqui é um emissor comum também, eu vou ter um ganho negativo vezes o que está na entrada, né, porque aqui é na base direta, tá tranquilo. Então, aqui eu vou ter menos, então menos com menos dá mais, né, fica A1 vezes A2 vezes VI, tá? Aqui nesse coletor, que é a entrada desse cara aqui, né? Então, essa corrente, né, na verdade, eu posso pensar nessa tensão que é mais fácil, né, que a gente sabe que o ganho do terceiro estágio é resistência total de coletor sobre resistência total de emissor, né? Mas essa resistência total de emissor está complicada. A questão é que vai ser essa tensão, vai ser um ganho, então menos A1 vezes A2 vezes A3 vezes VI, tá? Então, essa tensão aqui, né, é muito maior, provavelmente, né, do que essa tensão aqui, dependendo dos ganhos desses estágios intermediários, tá bom? Se essa tensão é maior, significa que a corrente, né, que passa aqui descendo é muito maior, né? Então, a corrente que desce por aqui, essa aí, ó, corrente de saída, é muito maior do que a corrente que desce de sinal, a corrente de sinal que desce por Q1, tá? Então, quando essas duas correntes passam pelas suas resistências respectivas, né, a gente tem que essa tensão vai ser maior do que a tensão aqui da esquerda, tá? Porque essa corrente é maior, tá? E veja também que os valores dos resistores são iguais, né? Então, de certa forma, uma coisa meio simétrica. Então, essa estrutura aqui não muda para um lado ou para o outro. Então, realmente só depende da corrente, tá? Então, de fato, se essa tensão aqui é maior do que a tensão aqui, e elas têm o mesmo sinal, né? Porque as duas são negativas aqui, o ganho negativo aqui significa que as correntes estão realmente descendo, as correntes de sinal, né? Então, se essa tensão é maior do que essa, de fato essa corrente aqui vai para a esquerda, tá? Então, se essa corrente vai para a esquerda, tá? A parte da realimentação ela entra no resistor R2, né? Essa corrente aqui, ela vem por R3 e desce por R2. E quando ela desce por R2, ela vira uma tensão, né? Uma tensão positiva. Essa tensão positiva, finalmente, né, é subtraída da tensão de entrada. Então, de fato,
a alimentação é negativa. Só tem que tomar um cuidado que essa tensão não pode ser muito, não pode ser pequena demais. Porque lembra como eu falei que tinha um divisor de tensão aqui entre o REzinho e essa parte de baixo, né? Então tem uma chance, né, de se a corrente aqui for muito pequena, né, o efeito da realimentação ser de certa forma anulado, eu acredito, tá? Mas não é o caso desse circuito aqui, tá bom? Então de fato a realimentação é negativa e como eu já estou falando para vocês, né, esses três resistores eles estão envolvidos na realimentação, né? Os três resistores estão envolvidos, ok? Então a malha de realimentação vão ser os três, tudo bem? Então antes de seguir nisso, só queria comentar, né, que essa minha saída aqui, esse minha tensão de saída, né, não vai ser mais o que a gente vai observar no amplificador, tá? A nossa nova saída do amplificador é essa corrente aqui. E já adiantando para vocês, né, como essa saída é uma corrente, quando eu calculo tudo, o ganho de malha aberta, o ganho de malha fechada, né, depois que eu calcular o ganho de malha fechada, eu vou ter o ganho de corrente de malha fechada. E eu vou ter que transformar isso em tensão. Ora, mas é o que a gente faz com o transistor, né? Quando a gente tem um transistor, a gente tem... Vou fazer aqui rapidinho. O desenho do transistor, aqui é o RP, aqui é o RC, por exemplo, e aqui é a tensão de entrada. Então, rapidinho, vou fazer esse desenho para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Aqui é o emissor. Pronto, aqui é o coletor. Ok, e aqui é o VP, né? Então ele pega daqui. Pronto. Então o que acontece aqui, né? Essa tensão que cai nesse resistor vira uma corrente. E eu tenho um ganho de corrente no transistor, um ganho de corrente. Como é que eu faço para transformar isso em tensão de saída? Ora, basta eu multiplicar a corrente que passa por aqui, ou se eu quiser saber o ganho de tensão, né? Eu multiplico o ganho de corrente pela resistência, com sinal negativo, porque a corrente está subindo, né, pelo terra. Então fica Gm vezes Rc, que é o ganho do emissor comum sem resistor no emissor, tá? Então é assim que se transforma o ganho de tensão em ganho de corrente. Você passa um resistor, ou melhor, o ganho de corrente em um ganho de tensão, é vice-versa. Tá? Você passa por um resistor, e é isso que a gente vai fazer. Então o nosso AF é o ganho de corrente, tá? Então AF vai ser um IO sobre VI, tá? Só para a terminologia ficar certa aqui. E o ganho de tensão final, esse AV, por exemplo, vai ser menos AF vezes, nesse nosso caso aí, R6, tá? Menos AF R6, vai ser assim, tá? Então tem que lembrar disso, senão vai sair tudo errado. Última coisa, a interpretação das impedâncias. Na realimentação do tipo série-série, a impedância de entrada cresce, né? Então R1 é igual a é o RI de malha aberta, né? Vezes 1 mais a beta. Então, a impedância de entrada cresce e a impedância de saída cresce com essa mesma proporção, né? Ah, Rafael, mas num amplificador de tensão é ruim que a impedância de saída aumente. De fato, eu concordo. Mas esse não é um amplificador de tensão. Isso aqui é um amplificador de corrente, tá? A gente transforma em tensão depois. Então, é como se eu tivesse, né, um bloco mesmo, tá? Tivesse um bloco aqui que ele amplifica corrente, ou melhor, ele amplifica uma entrada de tensão como corrente, né? Então, digamos assim, alguma coisa assim. E tem uma impedância de saída, né? Então esse bloco aqui é um bloco ideal, claro. Uma coisa assim. E tem uma impedância de saída, né? Esse bloco do amplificador é o que a gente está melhorando com a realimentação. Então essa impedância cresce, mas impedância em paralelo com a fonte de corrente é bom que cresça, né? Porque a resistência de saída tem que ser grande mesmo da fonte de corrente. E quando a gente coloca um resistor aqui, essa impedância de saída, e eu desenhei errado, mas tudo bem, essa impedância de saída vai ficar em paralelo, né, com a resistência de carga. Então quanto maior a impedância de saída, melhor, tá? Nesse caso. Por isso que é bom. Ok.
Então, é isso que eu queria discutir antes, né, sobre os efeitos da realimentação nesse circuito, que é importante que vocês interpretem sobre o circuito, tá? E agora vamos calcular as coisas, né? Como eu comentei, a malha de realimentação é essa, eu já vou até pegar ela emprestada aqui, ó, né? A malha de realimentação é essa, por quê? Porque esses três resistores, peraí, deixa eu deletar isso aqui, pronto. Porque esses três resistores estão fazendo parte da realimentação, né? Quando eu estou explicando a realimentação para vocês, eu usei os três resistores. E é assim que é a minha lógica. Se eu usei os três resistores para explicar o tipo de realimentação, é porque a realimentação entre os três, tá? Então aqui eu tenho o terminal de entrada e aqui eu tenho o terminal de saída, né? E aí a gente vai fazer a análise do amplificador série-série. Então, primeiro para encontrar a resistência, né? A resistência vista pela entrada no amplificador série-série, a gente mata a realimentação pela saída e mede a impedância de entrada, né? Como é que a gente destrói uma realimentação do tipo série? Destrói ela abrindo. Então, o circuito aberto, como já está, né? Se fosse em paralelo, eu fechava com curto aqui e esse resistor ia sumir. Mas não é o caso, tá? Relação do tipo série, eu abro. Então, esse aqui fica aberto mesmo e eu meço a impedância de entrada olhando por esse terminal aqui, tá? Que vai ser simples, vai ser esse R em paralelo com essa soma, né? Então vai ser R16 em paralelo com R17 mais R18, ou esses R2, R3 e R5 nesse caso, tá? Para a impedância de saída, exatamente a mesma coisa. Visto aqui pela direita, né, abrindo o circuito de entrada, que é série, né? Eu observo que aqui eu vou ter 100 em paralelo com 640 mais 100 também. E é tranquilo, tá? E eu tenho algum valor para isso? Não, acho que eu não calculei eles não. Por quê? Porque eu prefiro desenhar. E aí fica bem mais intuitivo. Eu vou copiar todo esse circuito aqui. Vou jogar para cá assim, ó. Só um segundinho. Eu podia ter feito isso antes, né? Pronto. E como é que a gente faz para incorporar, né, essas resistências? Então, a resistência vista pela entrada aparece no lado da entrada. A resistência vista pela saída aparece no lado da saída. Então, como é que fica? Essencialmente fica assim, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Ok. E eu vou tirar isso aqui. E vou aproximar assim. Assim. E agora pro lado de cá. Lembrando que o que eu fiz, né? Eu peguei visto aqui pela esquerda, tá? E aí o circuito fica dessa forma. No da saída, tem que pegar ele visto pela direita. No caso, eles são simétricos, né? O circuito aqui é simétrico, então dá no mesmo. Mas tome cuidado para acabar não errando aqui, tá? Então vou aproximar isso aqui agora do lado de cá. Assim. E perfeito. É esse circuito que aparece dos dois lados, tá bom? Última coisa que eu preciso fazer é calcular o beta, né? Para calcular o beta, eu coloco uma corrente aqui na saída, né? Eu quero saber, veja, a lógica do beta é o quanto da minha saída é realimentada para a entrada. Então minha saída é uma corrente, então eu coloco uma fonte de corrente e eu meço, né, acabei abrindo aqui besteira. E eu meço a tensão de entrada. Então eu tenho que medir o meu VIN aqui, ou melhor, o meu VF, que chama, né, no nosso método aí. Aqui em aberto mesmo, né? Então aqui eu vou ter uma coisa bem simples, né? Eu vou fazer um divisor de corrente entre essa resistência e essa série aqui, né? Essa corrente de saída se divide entre as duas. Então, essencialmente, e usando a terminologia do que o livro coloca no exemplo, né? Que aqui é RE1, aqui é RF e aqui é RE2, só para vocês não se perderem. O beta vai ser VF sobre I0, né? Vou botar assim, beta, VF sobre I0. E esse divisor de corrente, né? Fica como? Então, essa corrente
divide entre esses dois. Então, fazendo a fórmula do divisor de corrente, eu acho a corrente que passa por aqui, tá? E com a corrente que passa por aqui vezes esse resistor, eu acho a tensão, VF, tá? Bem simples. E eu fiz a conta aqui e me dá que beta é igual a RE2 vezes RE1 sobre RE1 mais RE2 mais RF. Pronto. Essa parte aqui do RE2, ou melhor, RE1 sobre esse denominador, isso é o divisor de corrente. Eu multiplico por RE2. Não, de novo. Essa parte do RE2 sobre o denominador é o divisor de corrente. Multiplico por RE1 para transformar em tensão aqui, tá? Esse aqui é o RE1, aqui é RE1, tá? Vocês podem conferir isso aí com calma. Ok, e esse beta, fazendo a conta, dá 11,9 ohms, tá? É uma resistência, porque aqui eu tenho resistência ao quadrado sobre resistência da ohm, tá? Perfeito. Então agora vamos à análise do ganho de malha aberta, né? Mas adiantando tudo, tá? No caso do amplificador ideal, o ganho de malha fechada é aproximadamente, né, 1 sobre beta. Quanto é que fica 1 sobre beta nesse caso? Deixa eu ver aqui se eu fiz a minha conta em algum lugar. Acho que não. Vou fazer aqui de novo. Então, 1 sobre beta, que é 11,9, e vou fazer isso vezes 1000 para ficar em milli, dá 84,03. Então, 1 sobre beta, que é aproximadamente o ganho de malha fechada, dá quanto? 84,03 miliampere por volt, tá? Ou melhor, miliampere por volt, tá certo? Que é 1 sobre beta. E a gente vai ver como é que é o ganho de malha fechada depois de calcular tudo, né? Mas isso aqui é a nossa já primeira aproximação do ganho de malha fechada, tá? Agora, para achar o ganho de malha aberta, eu preciso escrever a corrente de saída em relação à tensão de entrada. E para fazer isso, eu vou fazer passo a passo, né? Eu tenho aqui esse aqui é um amplificador sem realimentação, né? Eu não vou considerar essas resistências de emissor como realimentação, vou fazer do jeito que a gente fazia, que a gente faz em eletrônica simples, né? Sem realimentação mesmo. E vou fazer aqui estágio por estágio, tá? Então, aqui eu vou chamar de VC1, a tensão no primeiro coletor. Vou chamar de VC2, atenção no segundo coletor. Tá? Vou chamar aqui de VC3, atenção no terceiro coletor. Tá? E aí, agora como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro eu tenho que encontrar VC1 em relação a VI. Então, VC1 sobre VI, quem vai ser? Né? Por inspeção aqui, dá pra gente descobrir. Resistência total de coletor sobre resistência total de emissor. Né? Então, fica menos. A resistência total do coletor fica... puxa vida, rapidinho, viu? Deixa eu... Aqui RC1, RC2, porque quando a gente copia e cola, ele não pega. E agora eu vou pegar RE1, assim, 1. Só porque eu não posso colocar o mesmo nome, tá? Mas aqui é RE1. Então aqui é RF1, aqui é RE2, 1. Aqui é RE2, 2. RF2, RE1, 2, tá? Eu vou chamar esses caras de RF e RE1 e 2, tá? Eu não vou usar esse underline não, o underline é só para o Spice não surtar, tá bom? Então, então vamos lá. Resistência total de coletor sobre resistência total de emissor. Tá? A propósito, eu não falei para vocês, né? Mas a gente considera, no exemplo ele pede isso, né? A gente já tem a polarização dada, né? Esse circuito não está polarizado desse jeito, tá? Mas a gente tem uma polarização aqui dada, corrente de coletor e beta de todos os transistores, tá? Isso vai ser importante agora. Então, vamos lá, finalmente. A resistência total de coletor do primeiro amplificador vai ser RC1 em paralelo com RP2, tá? Essa é a resistência total de coletor. Porque o RP desse segundo transistor entra aqui em paralelo, né? Isso sobre a resistência de emissor, né? Qual é a resistência total de emissor? É o REzinho, 1, né? Mais toda essa estrutura aqui. Então fica RE1 em paralelo com... Eu podia botar colchetes, né?
Não precisa, vamos botar coxa. RE1 em paralelo com RF mais RE2, tá? Essa aqui é a tensão, ou é o ganho do primeiro amplificador. Resistência total de coletor sobre resistência total de emissor. Tá? Agora o segundo, VC2 dado VC1. Isso vai ser quem? Né? Resistência total de coletor sobre resistência total de emissor. Então vai ficar menos RC2 em paralelo com RP3. Na verdade, não, tá errado. Porque aqui tem mais resistência, né, do emissor, vai refletir. Então vai ser em paralelo com... Vou fazer uma chave. Beta mais 1, tô refletindo, tá? Vezes REzinho 3, o RE desse estágio, insere com essa estrutura aqui de baixo. Então, mais RE2 em paralelo com RF mais RE1, tá? Um pouco grande, mas não é nada de outro mundo, tá bom? Agora, para o último estágio, né? Se eu fosse fazer o ganho de tensão, não vou fazer ganho de tensão, mas se eu fosse fazer ganho de tensão, como é que seria? Resistência total de coletor sobre resistência total de emissor, né? Mas lembrando que a parte que ele multiplica pela resistência total de coletor é para transformar a corrente em tensão, a gente só quer corrente. Então, para achar a corrente, né, basta fazer 1 sobre resistência total de emissor, que vai funcionar, tá? Porque a resistência total de coletor a gente não está considerando por enquanto. Lembrando, né, que o ganho do amplificador emissor comum, né, se for olhar tipo um AV qualquer, seria menos GM vezes RC. E aí, isso aqui é para virar tensão. Se fosse corrente, seria só GM. Eu tiro resistência. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando o ganho de tensão e tirando a resistência do coletor. Né? Que funciona. Então, o IO sobre VC2 é igual a... e como essa corrente IO está para baixo, eu não aponto o sinal negativo. O sinal negativo aparece quando eu passo essa corrente por esse resistor, que a corrente está subindo pelo terra de sinal. Tá? Então, vai ficar 1 sobre resistência total de emissor, que é RE2 em paralelo com RF mais RE1, tá? E esse é o meu ganho de corrente no final. Deixa eu ver se eu só fiz aqui direito. Faltou, desculpe. Faltou a resistência, né? REzinho. Pronto. RE3, tá? Faltou o resistor aqui, né? Do transistor, da junção. E eu acho que de resto tá tudo certo. E, bom, fazendo essa conta aqui, temos que... Eu não vou fazer isso tudo na mão agora, né? Porque senão vai demorar muito. Esse primeiro ganho é menos 14,91 volt por volt, que é de tensão. O segundo ganho é de... eu acho que fiz bem pequenininho. Menos 131,2 volt por volt, né? Bem grande o ganho. E o último ganho é de 10,6 miliampere por volt, né? Que é um ganho de corrente, tá? Ok. Agora, para achar o ganho total de malha aberta A, né? Nosso ganho A. Temos que fazer IO sobre VI, que é esse termo vezes esse termo vezes esse termo, né? Multiplico todo mundo. Que no total dá 20,7 ampere por volt. Bem grande, tá? Bem grande esse ganho. Para cada 1 volt eu tenho 20 amperes na saída. Beleza. E agora que eu tenho o ganho de malha aberta e o beta, né? Eu posso achar o ganho de malha fechada, que é A sobre 1 mais A beta, que vai me dar, nesse caso, 83,7 mA por volt. Né? Comparando com o ganho calculado aqui, ó, de 1 sobre beta, 83,7. Muito, muito, muito próximo. O que é fantástico, é muito legal isso, né? Que bom que a teoria funciona nesse caso. Né? E a gente pode fazer também as contas para impedância, né? Eu não vou fazer não, mas eu vou discutir aqui rapidinho. Então, com a impedância aqui de entrada de malha aberta, né? Basta eu refletir REzinho mais essa estrutura de emissor e eu vou ter uma resistência de entrada, né? E aí eu multiplico isso por 1 mais a beta,
e dá resistência total, né, de malha fechada. Agora, para resistência de saída, é complicado, tá? É complicado, porque, a propósito, ainda não calculei o ganho de tensão, tá? Mas a resistência de saída para corrente aqui é complicada porque eu estou olhando no emissor, né? E olhando no emissor, eu não tenho, por exemplo, o RO, né? Não está tão claro, apesar desse RO aqui estar infinito. Mas se você faz análise olhando o circuito de pequenos sinais e faz o V-teste de teste, você acha uma expressão gigante que eu não vou nem comentar aqui, mas que no final das contas, quando você faz a realimentação, e é isso que eu quero chegar, quando você faz a realimentação, tá? A resistência vista por qualquer coisa que você bote aqui vai crescer, né? A resistência que você bota aqui vai crescer. Por quê? Ora, porque é como se fosse o RO, né, do transistor, como se estivesse aumentando, entre aspas, o RO do transistor, né? Então, a resistência que eu vou ver em paralelo aqui vai melhorar. Então, eu vou poder ignorar mais, né, esse resistor, essa resistência de saída, quando eu colocar uma carga, tá? Essa é a discussão que eu queria fazer. Porque dá alguns megas aí a conta, mas eu, sinceramente, essa conta não é trivial, tá? Tem que fazer ver de teste mesmo. Enfim, o que mais eu posso discutir? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. E aí agora eu queria mostrar alguns resultados simulados para vocês, só que esse circuito aqui ele não permite isso, porque ele, novamente, né, ele não tem polarização. Então, se fosse tentar polarizar, eu ia acabar quebrando algumas características aqui dessa realimentação, tá? Então, o que foi que eu preferi fazer? Eu desenhei aqui embaixo, ó, o circuito de pequenos sinais, né? Opa, e eu já tá cheio de VC1, VC2 aqui, eu vou apagar todos esses labels que eu usei. Pronto, mas são labels de texto, tudo bem, então tá tudo ok. Aqui também, né? Ok. Tá, então, esse circuito aqui, né, é o equivalente de pequenos sinais de todo aquele circuito de malha fechada já. Tá? E eu queria verificar com vocês os meus ganhos. Né? Antes disso, eu já estava esquecendo de novo. Quero calcular o ganho de tensão. Né? O ganho de tensão, eu vou chamar de AV, é igual a menos AF vezes RC3, que me dá menos 50,2 volt por volt. Tá? Então, lembrando, né? Eu tenho um ganho de corrente. Passando essa corrente por esse resistor, tem um ganho de tensão. Né? E é esse que eu fiz aqui com esse cálculo. Tá bom? Então, vamos verificar todos esses caras aqui. Né? Eu calculei os VPIs, os RPIs. Né? Esses aqui são os RPIs dos transistores. Fiz a conexão corretamente. E com o modelo de pequenos sinais, a gente pode simplesmente simular ele e ver o que acontece. E vejam só. Faltando o valor da corrente e 1. Ah, claro. Pronto. Vamos ver de novo? Pronto. Simulei. O ganho de tensão, como eu falei, foi 50, né? A entrada aqui é 1 mV. Então vamos ver a tensão na saída. 50 mV. Muito bom, né? E o ganho de malha fechada de corrente foi 83,7. Vamos ver. Aqui temos, ó, 82,3. Muito, muito próximo, né? Muito, muito próximo. Então, isso está verificado, né? Eu acho que dá até para medir, talvez, a resistência de saída, né? Se eu variar aqui, talvez, ou botar uma carga, né, variável e ver o que acontece com o ganho, mas eu não vou fazer isso não, né? Mas novamente, né, dá para medir resistência de saída com o que eu já fiz aí nos outros vídeos, principalmente no começo nos primeiros vídeos, né, que eu comento sobre a resistência de saída como é que chama? O par, né, de corrente, como é que chama, meu Deus do céu? A fonte de corrente, o espelho de corrente. Ufa. Então, nos vídeos que eu comento sobre a resistência de saída do espelho de corrente, eu mostro como é que faz para medir a impedância de saída de uma fonte de corrente, né? E é exatamente isso que a gente precisa fazer aqui, tá? Então é isso, sem mais coisas eu encerro esse vídeo. Muito obrigado, até o próximo.